Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda, onde nós estamos tratando dos espíritos, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? No capítulo segundo, nós estamos trabalhando da encarnação dos espíritos. A questão 135, Kardec faz uma indagação aos espíritos. Vamos ver como é que foi esse questionamento, né, e a resposta dos espíritos. Então diz o seguinte: a alma. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta dos espíritos: há o laço que liga a alma no corpo. E aí Kardec, né, continua fazendo mais uma outra pergunta. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Kardec faz um comentário sobre isso, né? O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Número 1, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nosso corpo físico, né? Segundo ponto é a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Todos somos espíritos, né? Criados por Deus de forma simples e ignorante, na medida que nós necessitamos encarnar em alguma órbita, né? No caso especificamente aqui do planeta Terra, nós, espíritos livres, encarnamos no corpo físico, né? E através do terceiro ponto, que é o perispírito, é que conseguimos fazer essa intermediação. Então, como Kardec diz, o homem é, portanto, formado de 3 pontos. 1, o corpo físico. 2, a alma, o espírito, quando ele encarna aqui no corpo físico. E o 3, o princípio intermediário, ou perispírito. Substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Ou seja, se referindo que, né, o espírito, que é o ser livre, né, ele necessita do perispírito, que é esse intermédio entre o corpo, para que ele possa, através do pensamento, né, se comunicar com o corpo e, através dessa ligação, o corpo fazer os movimentos, ou seja, as atitudes, os movimentos corporais, né, para que realmente o corpo físico responda, né, ao movimento do espírito, que se utiliza do perispírito para fazer essa intermediação. Okay? E aí, fazendo, né, aqui analisando um comentário também do Espírito Miramês, que traz para nós uma reflexão sobre esse questionamento, né, da alma. Ele começa da seguinte forma: o perispírito. Vamos ver o que Miramês traz aqui. Há um laço que prende o espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida, de natureza semimaterial. E a doutrina espírita denominou-o perispírito, denominou-o, né, como perispírito. Existem outros laços que ligam o espírito ao perispírito de modo mais seguro e que a evolução saberá desatá-lo na época conveniente. Queremos dizer com isso que a alma tem muitos corpos, os quais não cabe mencionar por não ser esse objeto desta página. E todos eles estão ligados ao espírito por leis que escapam ao raciocínio dos homens, porém, com um pouco de esforço, poder-se anotar a existência das coisas dos espíritos e suas necessidades. A evolução dos espíritos capacitará a inteligência para perceber, por exame indutivo, o vasto campo espiritual onde se movimentam bilhões de seres inteligentes. E daí se poderá partir para onde deveremos chegar, a espiritualidade superior. Aqui ele faz um breve comentário se referindo que existem ainda coisas para serem, né, conhecidas, e todos nós, na medida que vamos nos tornando espíritos superiores, né, avançando na escalada de evolução, esse perispírito ele vai se desmaterializando, né, se assim pode se dizer. Por quê? Na medida que o espírito se eleva, ele não necessita mais habitar em mundos, né, como o planeta Terra, por exemplo, que é um mundo ainda com uma densidade muito grande, ou seja, temos uma necessidade material. Então o perispírito é adaptado de acordo com a orbe que nós estamos encarnados. No caso, o planeta Terra, né, ele é mais denso, dado as questões da matéria, né? Assim como não se pode ter nas residências luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada,
precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surjam na mente e a palavra saia para a audição como veículo de desenvolvimento espiritual. O coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de coração de prata, por ser a luz da cor deste metal, mas com características brilhantes, serve de intermediação entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobremodo incompreensível para a ciência da Terra. Ou seja, existem muito entendimento sobre isso. Obviamente que não é o objetivo de aqui entrar neste mérito, né? Mas seguindo aqui, a alma, durante o sono do corpo, fica mais leve e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas a ponto do coração de prata, que seria o cordão fluídico, né? Ficar de espessura de um fio de teia de aranha. Devido aos cuidados tomados pelos espíritos superiores, não há perigo algum nessas viagens, desde quando o espírito seja obediente ao comando dos benfeitores espirituais. Obviamente que, em determinadas situações, a espiritualidade superior pode estar no momento do sono, né? Nós possamos fazer essa viagem para as escolas espirituais, para hospitais espirituais, ou até mesmo para outras atividades que os espíritos superiores entendem que há necessário para cada um de nós. É possível se fazer isso, né? Esse cordão ele vai aos poucos, né? Ficando bem fino, mas ao momento que você necessita voltar, ainda você está ligado a esse cordão. Então, como foi dito aqui, isso pode variar de acordo com a necessidade de cada um de nós e sempre acompanhado pela espiritualidade superior, que está num grau avançado, certamente sabe conduzir essa situação, né? Cumpre-nos dizer que quando se está como espírito livre no corpo, mas resguardado pelo corpo fluídico, deve-se cuidar dos sentimentos, da formação das ideias e educar as palavras, porque tudo que se pensa e se fala negativamente fixa-se no campo sensível do corpo espiritual, como nódoa de difícil limpeza, ou seja, as manchas que nós vamos, às vezes, adquirindo durante a nossa trajetória, os equívocos, as atitudes erradas, geram consequências que às vezes nós temos que, levamos um tempo para tirar essas consequências que ficaram manchadas no nosso corpo perispiritual, porque tivemos atitudes erradas, possa ser que tenhamos prejudicado o nosso próximo e talvez atitudes que até mesmo não prejudicamos o próximo, mas a si mesmo. Então essas manchas acabam ficando com a gente até que a gente possa nos limpar delas. E de que forma fazemos isso? Seguindo aqui, a nossa aura apresenta o que somos, tanto encarnados como desencarnados. O que semeamos nos ouvidos alheios, colhemos nos corpos que usamos, apoiando-nos para a nossa missão na Terra. A reforma dos nossos sentimentos, de que tantos falamos, inspirados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade, ou seja, se referindo que nós temos um modelo de guia que foi os exemplos deixados por Jesus na sua passagem, em todos os seus ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quem ama sem distinção está limpando seus próprios caminhos. Quem perdoa as ofensas está tranquilizando a própria consciência. E quem exercita a caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investidas de todos os males. Ou seja, quando nós estamos voltados para o bem, afastamos de nós as influências negativas que podem atrapalhar a nossa trajetória. Então, praticando o bem, estando vinculado a ações do bem, estamos de uma certa forma também nos afastando das influências perturbadoras. Não existe outro caminho para limpar o perispírito, e mesmo o cordão fluídico das mazelas do mundo, a não ser o amor em todas as suas feições de entendimento. E assim termina aqui no comentário de Miramês. Então nós podemos ver aqui nessa questão 135, quando ele traz a questão que existe além do corpo somente a alma. Nós somos uma alma, nós somos um espírito encarnado, momentaneamente no corpo físico. Então, e utilizamos o perispírito, que é o nosso cordão fluídico, fazendo com que os pensamentos possam chegar ao corpo em forma de ações, atitudes, movimentos corporais, no corpo físico. Então, nós somos um espírito encarnado, somos uma alma que necessitamos de um corpo. E por que isso? Então, o perispírito permite a manifestação, fazendo a intermediação entre o espírito, que é a nossa essência,
é a essência do nosso ser, né? Ou seja, desde a criação somos espíritos, mas nós necessitamos de um perispírito, e esse perispírito ele pode ser mais denso ou menos denso de acordo com o orbe que nós estamos encarnados. No caso aqui especificamente do planeta Terra, como nós sabemos que a matéria ainda ela é muito presente na nossa existência, então esse perispírito também ele vem um pouco mais denso. E o espírito, através do perispírito, chega até o corpo, e através do perispírito é possível fazer com que os nossos pensamentos, né, emanados do nosso espírito, façam com que o nosso corpo físico tenha as percepções, e através disso possa ter as ações, os movimentos, né? Então, quando deixamos o corpo físico, ocasionado pela morte, né, ou seja, a morte física, o espírito, que é o ser livre, ele continua juntamente com o perispírito. E na escalada evolutiva, quando esse espírito necessita, né, como ele não atingiu ainda o grau superior, né, a condição de espíritos perfeitos, cada orbe, cada planeta que nós necessitaremos, né, encarnar, ele está adaptado, o perispírito estará adaptado a este planeta, de acordo com a necessidade daquela orbe, né? Então, por essa razão que diz que no momento da nossa morte física, o espírito ele continua, juntamente com o perispírito, e isso, no momento que ele for encarnar novamente, ele terá essa roupagem, né, entre aspas, né? Esse elo, né? essa intermediação adequada àquela orbe, né, que ele vai reencarnar para continuar a sua escalada evolutiva. Então, como dito aqui no início, né, nós somos formados. A Kardec traz esse ponto, né, são três partes essenciais: o corpo físico, o ser material, a alma, né, o espírito que é livre quando ele vem e encarna no corpo físico, né, então nós chamamos de alma, mas alma e espírito é a mesma coisa. A diferença é que um espírito, quando ele não está encarnado, nós podemos tratar de espírito livre. Quando ele encarna, né, se torna alma. E a terceira parte é o perispírito, que é o intermediário para que o espírito possa fazer com que os seus pensamentos, as suas emanações cheguem até o corpo físico. E o perispírito, ele é esse elo, ok? Eu acho que foi uma lição muito assim esclarecedora, né? Trouxe pontos muito importantes para a nossa reflexão. Mas o mais importante é essa questão do nosso grau evolutivo, que nós, enquanto espíritos, necessitaremos do perispírito para continuar a nossa trajetória, porque afinal de contas, nós somos seres livres, que fomos criados simples e ignorantes, e que necessitamos, né, da oportunidade da reencarnação para que nós continuemos evoluindo. Então, aqui explicando como funciona isso, nós entendemos que o espírito necessita do perispírito para fazer com que todas as nossas emanações, pensamentos se tornem, né, ações e movimentos no corpo físico. Mas o importante é a evolução. O importante é essa preocupação nossa, né, de estar sempre vinculado ao bem, à prática do bem. E através disso, né, conseguiremos avançar rapidamente. E na medida que nós alcançarmos um grau superior na escalada evolutiva, nosso perispírito vai se desmaterializando de acordo com a orbe, porque nós não necessitaremos mais dele, porque seremos espíritos já em condições, né, de espíritos perfeitos. Ok? Eu agradeço mais uma vez, né, o tempo, espero ter contribuído bastante, e até a próxima semana, se Deus quiser.